Seja bem-vinda. Perfeito, já tem 60 pessoas. Acho que a gente já vai iniciar. Antes de iniciar, aproveitando que o pessoal está entrando ainda, vamos ver quem é a nossa audiência hoje. Olhem no chat ali, para nos dizer se vocês são estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, de outra área da saúde, residente ou fellow, neurologista ou neurointervencionista, outra especialidade médica ou outro. Ó, 37% estudantes, 30% neurologista ou neurointervencionista, 25% residente ou fellow. Estão bem cotados aí, Jean e Fabrício. É. Excelente. Excelente, hein? Maravilha. Bom. 174 pessoas, muito bom. Não, o pessoal está entrando ainda, mas está perfeito. Só mais um minutinho. Pessoal, então, boa noite a todos. A gente vai começando. Então, dá essa notícia para vocês que a gente mudou o horário para facilitar. Várias pessoas vinham pedindo para começar mais tarde, né? Então, nós organizamos para começar às 7h30 e a ideia é que a gente possa terminar em mais ou menos 1h30, né? Todas as apresentações do Globo, incluindo as discussões, e tentar fazer as aulas um pouco mais curtas para possibilitar a gente responder todas as perguntas, que são sempre várias, né? Então, a gente está começando hoje com esse modelo, e é um grande prazer ter aqui Jamari Oliveira Filho, professor da UFBA, e o Fabrício de Oliveira Lima, do HGF, os dois para nos falar uns assuntos que são muito importantes para a gente entender a doença cerebrovascular, então entender a neuroanatomia vascular aplicada à clínica e a fisiopatologia do AVC. Então, Jean, pode começar? Muito obrigado. Como sempre, um prazer, né, participar desse tipo de evento, principalmente aquele que vai poder ter discussão após, né? Então, eu vou começar a compartilhar meus slides daqui. A gente vai falar um pouco nesses próximos 30, 40 minutos sobre a vascularização do sistema nervoso central e algumas correlações clínicas, né? Eu resolvi começar essa aula falando um pouquinho sobre essa hierarquia de competência, né, que a gente, toda vez que vai ensinar alguma coisa nova para alguém, a gente passa por essas 4 etapas, assim. Esse é um modelo já um pouco antigo, assim, desde a década de 60 tem esse modelo, mas ela envolve o seguinte, que na etapa inicial a gente desconhece o que a gente não sabe, né? Então, nessa fase a gente tem uma intuição incorreta do que a gente não sabe, a gente não tem ideia, e quando a gente começa a estudar, a gente começa a apresentar a consciência do que a gente não sabe, para finalmente se tornar competente no que a gente sabe, e aí a gente intui depois que a gente aprende e passa a tomar decisões baseadas numa intuição correta, tá? E eu queria só enfatizar que esses 2 extremos aqui são os extremos mais perigosos, né? Porque a gente pode estar diante de uma situação onde a gente tem uma falsa segurança do que a gente sabe, né? Muitas vezes a gente imagina estar aqui nesse topo da pirâmide quando tem pontos cegos de coisas que a gente não consegue enxergar, tá? Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos de situações dessa daí de pontos cegos que apareceram na semana passada, tá? Então, não são casos que são de vida real mesmo, que frequentemente a gente vê no dia a dia. Então, esse primeiro caso apareceu na quinta-feira passada lá no ambulatório de AVC. Era um paciente de 35 anos e ele apresentava episódios recorrentes de alteração visual, seguido de parestesias no hemicorpo direito, dificuldade para nomear objetos, durando 20 a 30 minutos cada. Aí veio encaminhado com diagnóstico de AIT recorrente. E esse diagnóstico, ele, na verdade, não resistiu a um dado importante. Eu acho que alguém está com o áudio aberto aí. Pronto. Então, esse diagnóstico, ele não resistiu a um método que a gente tem muito caro, né, que é a anamnese. A gente fez basicamente 2 perguntas para esse paciente. Primeiro, se havia cefaleia depois dos eventos, e realmente tinha. Depois de cada um desses eventos, o paciente apresentava uma cefaleia hemicraniana, pulsátil, com fotofonofobia, e a alteração visual que o paciente apresentava eram os fosfenos, e em algumas crises era uma perda de campo visual mesmo, uma heminopsia, tá? E aí o diagnóstico do paciente foi enxaqueca, né? Ele veio com antiagregantes plaquetários, usando estatina, e saiu
saiu da consulta com um profilático para enxaqueca e sem a estatina e sem a medicação antiplaquetária. Então, só para mostrar para vocês que, além desse conhecimento clínico da gente ajudar na gente triar qual é a conduta correta para um caso desses, o fato da gente conhecer os territórios vasculares ajuda no diagnóstico diferencial, porque é difícil você ter um ataque isquêmico transitório que ocupe uma área visual, uma área sensitiva e uma área cognitiva no mesmo evento, né? Principalmente durando 20 a 30 minutos. Isso também ajuda a fechar o diagnóstico como enxaqueca. Nesse segundo caso, esse caso também internou na semana passada, foi encaminhado com a suspeita diagnóstica de uma paquimeningite, né? Era um indivíduo de 45 anos, que chegou com cefaleia, crises convulsivas e uma perda visual há 20 anos, na verdade, 20 anos com várias suspeitas diagnósticas no meio do caminho, vários anticonvulsivantes e piorando do quadro de convulsões. E realmente ele apresentava esse achado daqui, né, de um realce meníngeo na dura máter aqui, predominando no hemisfério esquerdo, né, com algum grau de edema vasogênico aqui nesse hemisfério. Mas é isso que chamava mais atenção da imagem dele. Mas se a gente aproximar a essa imagem, a gente vê que tem um achado bem característico aqui numa estrutura anatômica, que é na confluência dos seios, um sinal do delta vazio. Para quem não conhece, esse delta vazio é o sinal de um trombo no local do seio sagital superior, na sua junção com a confluência dos seios. E o diagnóstico era uma trombose venosa cerebral crônica, quer dizer, um tratamento que podia ter sido iniciado há anos antes e podia ter evitado toda essa sequência de diagnósticos incorretos. Então, é com esse tipo de estímulo que eu quero chamar a atenção. Esse roteiro dessa aula vai ser bastante simples. A gente vai falar sobre a circulação arterial do encéfalo e depois a circulação arterial do sistema nervoso central e depois falar sobre a circulação venosa. Bom, a gente vai começar com essa figura daqui, que é uma figura esquemática tirada de livro-texto, que do lado esquerdo mostra a vascularização de praticamente todo o sistema nervoso central, e do lado direito como é que é o aspecto na região cervical, né? Então, se a gente aproximar essa figura daqui, a gente vai ver o arco aórtico, o coração estaria aqui embaixo, né? Então, o arco aórtico ele vem daqui da direita para a esquerda, e do arco aórtico a gente vai ter o primeiro vaso originando aqui, que é o tronco braquiocefálico, tá? E o tronco braquiocefálico ele vai originar dois vasos de grande calibre, a artéria subclávia e a artéria carótida comum, né, que se vocês forem perceber, o tronco braquiocefálico do lado direito, né, desse lado direito aqui, vai gerar a carótida comum direita e a artéria subclávia direita, e do outro lado, esses mesmos vasos se originam diretamente do arco aórtico, né, então você vai ter a artéria carótida comum primeiro, a carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, né, e da artéria subclávia vai se originar a artéria vertebral. E aí eu vou usar esse esquema para mostrar a primeira estrutura do sistema nervoso central da qual a gente vai falar, tá? Então, a artéria vertebral, ela vai se unir lá em cima para formar a artéria basilar, mas antes disso, o último ramo que sai da artéria vertebral é essa artéria daqui, bem fino calibre, chamada artéria espinhal anterior. E a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro segmento do sistema nervoso central, que a gente vai citar daqui, que é o mais simples dele, que é a medula espinhal, tá? E a irrigação da medula espinhal, ela começa aqui, desse ramo fininho que sai da artéria vertebral, a um ramo grande, que é esse ramo fino aqui, que sai na parte ventral da medula espinhal, que é chamado de artéria espinhal anterior, e tem duas artérias espinhais posteriores que saem desse mesmo vaso, que vão irrigar a região posterior, tá? Claro que se tivesse somente esse vaso sanguíneo pequeno, seria muito mais comum a gente observar infartos ou lesões hemorrágicas da medula espinhal. E esses eventos são relativamente raros, né? A gente vê uma quantidade enorme de casos de acidente vascular cerebral semanalmente, e casos de infarto medular a gente vê 2, 3 por ano no máximo, assim, né? Então é uma patologia muito mais rara. E o motivo é fácil de entender aqui por esse esquema, porque, apesar de ser originado somente das artérias vertebrais, ao longo do caminho da medula espinhal, esse vaso ele vai recebendo uma rede de colaterais que vem de diferentes artérias, geralmente de grande calibre, tá? Então, na região cervical, por exemplo, vem
do plexo tireoidiano e também da artéria vertebral. Na região torácica vai vir das artérias intercostais e da própria aorta, e na região abdominal da própria aorta também, aorta e alguns ramos da aorta. Tá? Então, como são vasos de grande calibre, raramente você vai ter isquemia medular. No entanto, existe uma área relativamente menor, mais pobre, né, de circulação, que é a área mais fina da medula espinhal, que é a medula torácica, principalmente a região torácica média, que é relativamente menos irrigada e a distância entre essas artérias radiculares é maior, né, que é na região torácica, e essa região é mais sujeita à isquemia. Tá? Se a gente for ver na figura esquemática aqui da medula espinhal, a gente pode ver que a artéria espinhal anterior, ela vai irrigar esses 2/3 anteriores da medula espinhal, as duas artérias espinhais posteriores vão irrigar basicamente o funículo posterior e os córneos posteriores da medula espinhal. As veias vão ter o mesmo nome das artérias, né? Então você tem veia espinhal anterior e veias espinhais posteriores, e a gente ainda tem esse plexo venoso vertebral interno que fica no espaço epidural. Tá? Esse plexo venoso vertebral interno, de interessante, tem que ele é destituído de válvulas, então algumas patologias abdominais, elas vão primeiro atingir a região da medula e coluna vertebral do que a direção natural da circulação, que seria ir para o fígado ou para o pulmão, né? Então, por exemplo, metástase de tumor de próstata vão primeiro para a coluna vertebral, e aqui no nosso meio, a esquistosomose, né, ele é uma patologia abdominal e pode vir para a medula espinhal e dar uma inflamação perimedular. Uma das artérias famosas dessa região é essa artéria de Adamkiewicz. Ela é um ramo quase direto aqui da aorta, né? Então a aorta vai gerar uma das artérias intercostais, essa é a artéria de Adamkiewicz, na região torácica. Ela, em situações de ou procedimentos na aorta, né? Então a endoprótese de aorta, ou cirurgias endovasculares de aorta, ou situações de hipotensão grave, podem levar a uma isquemia dessa região torácica média. E aqui a gente vê um exemplo disso acontecendo, né? A gente tem aqui a medula espinhal, essa é a intensidade de sinal normal da medula espinhal, e essa parte branca aqui é o infarto medular na região anterior da medula, né? Aqui a gente vê de novo a medula espinhal aqui, né? O corpo vertebral na frente, a medula espinhal, e essa parte branca daqui é o infarto medular na porção ventral da medula, aqui também, tá? Geralmente o quadro clínico aqui é de uma paraparesia de membros inferiores, ou paraplegia de membros inferiores com nível sensitivo, mas poupando as modalidades sensitivas aqui do cordão posterior, de propriocepção, sensibilidade vibratória e tato epicrítico, né? Ok, então, passando adiante para a principal circulação que nos interessa, que é mais comum ter alterações e que a gente mais faz procedimentos para intervir nas patologias que acometem aqui, a gente vai falar sobre a vascularização do encéfalo, tá? E a gente vai falar sobre a circulação anterior, que é formado pelas carótidas internas e seus ramos, né, que vão terminar na artéria cerebral anterior e cerebral média, e a circulação posterior formada pelas artérias vertebrais, se unindo para formar a basilar e seus ramos, basicamente as cerebrais posteriores de cada lado, tá? E para depois finalizar com a circulação venosa cerebral. Então, voltando para aquele nosso esquema, a gente vai ver aqui essa figura um pouco mais próxima. A primeira artéria que a gente vai mostrar aqui da circulação anterior é a artéria carótida comum, tá? Então, a artéria carótida comum, ela vai se originar aqui do lado direito do tronco braquiocefálico, do lado esquerdo direto da aorta, e vai terminar aqui na região cervical. Vocês podem ver ela aqui, fica mais ou menos ao nível da borda superior da cartilagem tireoide, né? Então, nessa região, a gente, de importância, tem o seio carotídeo. Então, algumas taquiarritmias cardíacas, por exemplo, a gente trata com massagem do seio carotídeo, né? Porque nessa região tem receptores os baroreceptores, né? Que vão fazer com que a frequência cardíaca caia quando você faz a massagem carotídea aqui, né? E mais adiante, a gente tem a carótida interna. Então, ela se originando daqui, da bifurcação da carótida comum para a região intracraniana, e a terminação dela vai gerar as artérias cerebral média e cerebral anterior, que a gente vai ver numa figura a seguir, tá?
Em relação à circulação posterior, ela vem das artérias vertebrais, então as artérias vertebrais vão se juntar para formar a artéria basilar. Então, se a gente subir aqui um pouquinho, a gente vai ter a artéria basilar. Tá? E um dado importante que eu acho que eu quero fixar com vocês é um pouco da divisão de segmentos aqui da artéria vertebral, porque eu acho que isso tem um interesse fisiopatológico também. Tá? Então, o primeiro segmento da artéria vertebral, esse segmento que a gente chama de V1, ele vai, também chamado de pré-foraminal, ele vem da origem da artéria vertebral até o forame transversário. O segmento V2 é o segmento foraminal, então ele fica dentro dos forames transversários. O segmento V3, ele começa na vértebra C2, onde está saindo, né, dos forames transversários, e vai até a dura mater, onde ele se torna intracraniano, que é o segmento V4 até a bifurcação, até a junção, né, das duas artérias vertebrais. Por que eu queria chamar a atenção desses 4 segmentos? Porque 2 motivos básicos, né? O primeiro deles é que só o segmento V4 é intracraniano, né? Então a gente só tem que se preocupar realmente com patologias hemorrágicas no segmento V4, né? Porque se rompe qualquer segmento abaixo de V4, a repercussão vai ser no máximo um hematoma no pescoço, mas não vai ser um sangramento intracraniano. E o outro dado importante é que as patologias ateroscleróticas, elas acontecem principalmente próximo a bifurcações arteriais, onde está mudando a direção, né? Então, as patologias ateroscleróticas acontecem mais aqui na origem da vertebral, então no segmento V1, e no segmento V4, próximo da junção das duas artérias vertebrais. Enquanto que patologias do segmento V2 e V3 são mais frequentemente do tipo dissecção, que é a ferida na parede interna do vaso, né? Então, isso ajuda a gente um pouco separar o tipo de doença que acomete a artéria vertebral. Quando a gente olha aqui a relação com o órgão que ele, o órgão-alvo que ele vai irrigar, a gente vai estar falando aqui do tronco encefálico e do cerebelo, né? Então, as artérias vertebrais, elas vão irrigar basicamente aqui a região do bulbo, né? Que elas vão se unir na junção nesse sulco bulbo-pontino. Então, e nesse segmento você vai ter a artéria basilar, que vai irrigar o restante do tronco aqui, né? A região da ponte, a região do mesencéfalo. Se a gente se aproximar aqui dessa figura, a gente vai ver os ramos que saem da artéria vertebral e da artéria basilar. O primeiro ramo deles é a artéria cerebelar posterior inferior. Essa artéria cerebelar, ela, como o próprio nome diz, ela vai irrigar a porção posterior e inferior do cerebelo, mas também a porção lateral aqui do bulbo, né? Então, a síndrome famosa aqui, que é a síndrome de Wallenberg, vai decorrer da lesão desse ramo arterial, da artéria cerebelar posterior inferior. O próximo ramo que sai da artéria basilar é a AICA, né, que é a artéria cerebelar anterior inferior, e ela vai irrigar uma parte dessa ponte daqui e a região anterior e inferior do cerebelo, né? Ela emite também um ramo que é a artéria labiríntica, que vai para a orelha interna. E na parte mais superior você tem a artéria cerebelar superior, e essa parte da artéria cerebelar superior vai irrigar uma parte do mesencéfalo e a porção superior do cerebelo. Ok. Olhando essa figura daqui, a gente vai ter uma noção das duas circulações de um pouco melhor. Tá? Então, se a gente começar aqui pelas carótidas internas, né, que são esses 2 cotos aqui que a gente está vendo, então imagine que ele veio da região cervical e parou aqui perto da base do crânio, aqui é o encéfalo todo, né, o lobo frontal aqui na frente, o lobo temporal, aqui atrás a gente tem o cerebelo de um lado e aqui o tronco encefálico. Então, se a gente for olhar aqui, a carótida, ela vai originar aqui a cerebral média de cada lado, e ela vai gerar também a artéria cerebral anterior de cada lado, né? Essas duas artérias, junto com a artéria carótida interna, que vão compor o que a gente chama de circulação anterior. Enquanto que as artérias vertebrais, que a gente já teve uma noção, né, que, de novo, a artéria espinhal anterior nessa região, mas as duas artérias vertebrais vão se unir para formar a artéria basilar, e a artéria basilar vai terminar nas duas artérias cerebrais posteriores. E esse conjunto de vasos é o que a gente chama de circulação posterior.
Um grupo arterial que eu gostaria de enfatizar com vocês agora é um grupo que a gente chama de artérias perfurantes. O que é que são essas artérias? Esses vasos perfurantes, eles são vasos de pequeno calibre, são microscópicos, não aparecem nos exames de imagem que a gente habitualmente faz na prática clínica, né, angiotomografia, angiorressonância, mesmo na arteriografia são difíceis de visualizar, né? E esses vasos pequenos, eles têm uma peculiaridade que eles se originam diretamente de um vaso de grande calibre. Se você for comparar, por exemplo, esse vaso aqui mais periférico é de pequeno calibre também, né? Só que deu tempo da pressão arterial, que era mais alta aqui nos vasos centrais, chegar na periferia numa carga menor de pressão intravascular. Não é o caso para essas artérias perfurantes, elas são as primeiras que recebem a carga de hipertensão, de pressão arterial interna aqui, dentro do vaso, desembocando diretamente nesses ramos perfurantes. Então, esses são os primeiros ramos que sofrem os efeitos de aterosclerose, então gerando eventos isquêmicos, que é o que a gente chama de infartos lacunares, e também são os primeiros que rompem, né, gerando as hemorragias intracranianas relacionadas à hipertensão, que são todas nessa região mais profunda do encéfalo. Tá? Um exemplo desse tipo de infarto está aqui nessa figura aqui da direita. São sempre infartos, portanto, profundos, né? Você não vê esses infartos na superfície, tá? Então, são infartos profundos e pequenos, com diâmetro máximo de 20 milímetros nessa fase mais aguda. Se a gente aproxima um pouco dessa região mais da base do encéfalo, a gente vai conseguir ver que tem mais alguns ramos arteriais que são importantes nessa região. O primeiro ramo arterial que eu queria chamar a atenção é essa artéria comunicante anterior. Tá? Ela vai comunicar, o próprio nome diz, né? Ela vai comunicar as duas artérias cerebrais anteriores que estão aqui de cada lado, nessa base do encéfalo. E as duas artérias comunicantes posteriores, elas vão unir a carótida interna com a artéria cerebral posterior que está aqui localizada. Tá? Então, se vocês perceberem, isso forma um círculo aqui, né, na base do encéfalo, formado pela porção proximal das artérias cerebrais anteriores, o segmento que a gente chama de A1, ou segmento pré-comunicante da artéria cerebral anterior, e o segmento proximal, ou P1, ou pré-comunicante da artéria cerebral posterior, vai fechar esse círculo daqui, no que a gente chama de círculo arterial do cérebro, ou polígono de Willis. Tá? E esse polígono de Willis é super importante porque ele é uma forma do cérebro se proteger contra obstruções proximais ao polígono de Willis. Então, por exemplo, se você tiver uma oclusão da artéria carótida, então a gente colocou aqui uma exemplificação de uma oclusão na artéria carótida aqui, pode não haver nenhum sinal clínico de isquemia, porque o sangue que está chegando aqui nessa carótida, ao invés de estar irrigando aqui essa cerebral média, há um caminho alternativo, né? Digamos que essa carótida aqui, ela pode continuar mandando sangue aqui via essa artéria cerebral anterior desse lado, passar pela artéria comunicante da direita para a esquerda, e daqui inverter o fluxo pelo segmento A1, do lado contralateral, para irrigar a artéria cerebral média. Essa artéria cerebral média ainda tem essa outra circulação colateral, que é via comunicante, artéria comunicante posterior, vindo da artéria cerebral posterior. Então, efetivamente, pode não haver nenhuma isquemia, e quando há, essa isquemia pode ser de menor monta, como representado nessa imagem daqui, que pega a fronteira, né? Então, isso é chamado de infarto de fronteira, a fronteira do território entre a artéria cerebral média e a cerebral anterior, que são os dois ramos que estão saindo aqui dessa carótida, né? Então, vocês percebem aqui, já falando aqui do território arterial, né, onde ele irriga, que a artéria cerebral anterior, ela se ramifica aqui pela face medial do hemisfério. Então, essa região aqui seria toda irrigada pela cerebral anterior, enquanto que a cerebral média vai irrigar a porção mais lateral aqui do hemisfério cerebral, e o infarto aconteceu justamente na fronteira entre um vaso e outro, porque são os ramos mais finos, mais terminais, entre essas duas circulações. Se a gente tiver uma progressão de apenas alguns milímetros adiante dessa oclusão para a artéria cerebral média, você perde a proteção desse polígono de Willis, né, desse círculo arterial do cérebro, e você passa a depender apenas das colaterais piais que ficam aqui na superfície. Tá?
e aí isso pode gerar, na verdade, uma repercussão até maior, com a ocorrência de um AVC isquêmico no território inteiro da artéria cerebral média, que vocês veem aqui. Ok. Alguns exemplos lá da enfermaria nossa, né? Então, aqui é uma angiotomografia mostrando como é que a gente consegue visualizar cada uma dessas estruturas em vivo, de forma não invasiva. Então, aqui é um arco aórtico, o coração estaria aqui embaixo, aqui é o tronco braquicefálico, aqui é a carótida comum, esquerda, e aqui é a artéria subclávia esquerda. Né? Numa visão mais panorâmica, a gente vê aqui, tem o tronco braquicefálico gerando a carótida comum e a artéria subclávia direita. Aqui é a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, aqui gerando a artéria vertebral, que nesse caso é uma artéria vertebral dominante do lado esquerdo, isso é muito comum, enquanto há uma hipoplasia do lado direito. Né? Você vê que desde a emergência dela, ela é fininha. Né? E aqui em cima tem uma variante anatômica, que 50% desses polígonos de Willis têm variantes anatômicas, os outros 50% são como eu mostrei. Essa é uma variante relativamente comum, onde você tem, aqui na terminação da carótida, né, você tem a artéria cerebral média e a artéria cerebral anterior, só que essa artéria cerebral anterior é do tipo ásigos, que a gente chama, ela está irrigando os dois hemisférios cerebrais, e não há uma artéria, um segmento A1, né, o segmento pré-comunicante da artéria cerebral anterior do outro lado. Esse é um exemplo de um paciente que nós acompanhamos lá do ambulatório de AVC, mostrando com um intervalo de 1 ano entre uma figura e outra, um paciente que apresentava um AVC da cerebral média esquerda, secundária a uma estenose intracraniana, e 1 ano depois ele tinha progredido para uma estenose da artéria cerebral média contralateral. Vejam aqui essa artéria cerebral média com a estenose que não existia no ano anterior. A gente detectou que esse paciente tinha uma hiperhomocisteinemia, né, que apesar do controle bom do colesterol, da pressão arterial, ele continuava progredindo na estenose, e nós descobrimos um fator de risco adicional, que era a hiperhomocisteinemia. Só para enfatizar um pouquinho os territórios arteriais desses vasos, falando sobre a artéria cerebral anterior, essa é uma figura representando a superfície medial do hemisfério cerebral, mostrando que a artéria cerebral anterior vai irrigar quase todo esse aspecto medial do hemisfério cerebral, exceto o lobo occipital, que é representado aqui pela artéria cerebral posterior. Então, as áreas visuais aqui do encéfalo mais responsabilidade da artéria cerebral posterior. A artéria cerebral anterior, portanto, ela vai irrigar principalmente o diencéfalo, aqui localizado medialmente, as áreas límbicas e as áreas motoras e sensitivas, representando no homúnculo motor o membro inferior contralateral. Quando a gente vai ver o território arterial da cerebral posterior, a gente vai ver aqui no topo da basilar, ele vai se originar, contornar aqui o mesencéfalo, então o segmento pré-comunicante da artéria cerebral posterior vai irrigar também o mesencéfalo, e todo o restante a partir de P2 vai irrigar a porção basal do lobo temporal e o lobo occipital. Então as áreas visuais aqui embaixo, mas o segmento proximal da artéria cerebral posterior vai também acometer áreas motoras e daqui do tronco encefálico, aqui do mesencéfalo. É importante lembrar desse aspecto. A artéria cerebral média é a maior delas, quase 50% da circulação encefálica vai vir pela artéria cerebral média, e vai ter também uma variedade maior de manifestações clínicas, né, decorrentes da cerebral média. Né? Ela vai irrigar áreas motoras, áreas sensitivas, áreas cognitivas relacionadas a planejamento motor, áreas da linguagem e áreas visuais também, dessa região mais lateral do hemisfério cerebral. Para lembrar das síndromes clínicas, eu gosto muito de mostrar essa figura, que é uma figura do homúnculo motor, porque ela ajuda a gente a entender um pouco como é que vai ser a manifestação clínica de cada um desses ramos maiores. Então, se a gente vai para a artéria cerebral anterior, é lembrar que ela vai irrigar a face medial do hemisfério cerebral, então a manifestação motor e sensitiva vai ser no membro inferior contralateral, e como ela irriga também áreas límbicas, ela pode dar algumas alterações de comportamento, né, de agitação ou embotamento afetivo. A região da artéria cerebral média é uma região mais ampla, mas ela vai pegar principalmente a face lateral do hemisfério cerebral,
A manifestação motora e sensitiva vão tender a predominar na face do membro inferior contralateral, e há também manifestações cognitivas, né, como a afasia e a calculia no hemisfério esquerdo e a hemionegligência no hemisfério direito. Agora, um dos lugares que é interessante para notar é que na região mais profunda do encéfalo, ele vai pegar todas essas áreas corpóreas concentradas num lugar só. Então, nessa região nucleocapsular, por exemplo, mais profunda, vai haver uma manifestação que é em todo o hemicorpo contralateral, tanto sensitivo quanto motor, mas não vai haver manifestação cognitiva, pelo menos nas síndromes mais clássicas, não vai haver uma manifestação cognitiva nessa região. Então, uma manifestação motora e sensitiva mais grave, mas uma manifestação cognitiva mais leve. Então, só alguns exemplos para vocês entenderem. Eu vou mostrar só 3 casos para finalizar essa parte da aula de circulação arterial. O primeiro caso, um paciente de 38 anos, sexo masculino, que chega com 1 hora de hemiplegia na negligência esquerda, um desvio conjugado do olhar, que a gente dá para ver aqui, e um trombo, que a gente vê aqui representado por uma hiperdensidade aqui na artéria cerebral média desse lado, né? Então, aqui, a artéria cerebral média, e se vocês forçarem um pouco a vista, aqui na cerebral anterior parece também ter uma hiperdensidade nesse mesmo território. E, de fato, o paciente apresentava uma oclusão no topo da carótida, que pegava tanto a artéria cerebral anterior quanto a cerebral média. Então, aqui a gente vê a carótida chegando aqui deveria ter um vaso, mas não tem. E depois de um tratamento com trombólise e trombectomia mecânica, houve uma recanalização completa com o surgimento aqui da artéria cerebral média e aqui da artéria cerebral anterior. O paciente teve uma boa evolução. A gente pode ver aqui também como é que é a repercussão de imagem. Esse é o infarto final do paciente. Lembrando que isso tudo daqui é o território da carótida, que foi salvo pelo procedimento, enquanto que essa é a área que estava isquêmica e já necrótica quando se entrou para fazer o procedimento. Nesse outro exemplo, uma mulher de 62 anos que estava andando com o marido, teve uma tontura, depois perdeu a consciência, foi encontrada com a postura de descerebração, né, a postura extensora dos 4 membros, tinha esse trombo na basilar, então isso sugestivo de uma oclusão de basilar. A arteriografia mostrou, né, as 2 artérias vertebrais aqui, a basilar, e aqui de cima deveria estar saindo as artérias cerebrais posteriores, né? Após o tratamento, a gente vê as artérias cerebrais posteriores e a senhora ela acordou do estado de coma dela e teve alta 3 dias depois do hospital. E, por fim, esse caso, ele está internado lá na enfermaria, é um caso que internou essa semana, ainda está em investigação, mas um indivíduo de 29 anos que chegou com tosse e febre há 8 dias, com um quadro de hemiparesia esquerda súbita há 48 horas. A gente vê aqui como a gente consegue ter uma boa definição de toda a circulação arterial, desde do arco aórtico até o segmento intracraniano, né, com os exames não invasivos que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente tem aqui o tronco braquicefálico, a carótida comum, a carótida interna entrando no crânio, aqui a carótida comum esquerda, a carótida interna esquerda subindo no crânio, e aqui a artéria subclava esquerda e aqui a artéria subclava direita, né? E no segmento intracraniano a gente percebe que há uma oclusão vascular aqui no primeiro segmento, no segmento proximal da artéria cerebral média, que não tem do outro lado aqui. Tá? O que foi interessante desse caso, a gente pode notar aqui que, apesar de ter uma oclusão vascular no território da cerebral média, a circulação colateral, o paciente de 29 anos, né, jovem, uma boa circulação colateral, mas não pelo polígono de Willis, né, porque o polígono de Willis ele já passou aqui, né, não há como fazer circulação colateral do polígono, então o paciente fica dependente da circulação colateral pial, que é uma circulação que cada vez mais está sendo valorizada nos estudos de imagem. Aqui, novamente, esse aspecto, né, da circulação colateral pial muito boa, e realmente o território do infarto desse paciente foi relativamente pequeno, né, para o que poderia ser uma oclusão da artéria cerebral média. Então, infartou essa área mais profunda do território da cerebral média, né. As carótidas limpas, e de interessante desse paciente, ele apresentava também um tromboembolismo pulmonar, mostrado aqui. Então, é um paciente que a gente está investigando, já fez um teste para COVID, que foi negativo, mas é uma das possibilidades aqui, né, no paciente que chegou com tosse e febre, ou ele pode ter uma trombofilia com um shunt intracardíaco, né, gerando aquela embolia paradoxal, né, com foramen patente, por exemplo. Se você faz um TEP, aumenta a pressão
de um dos lados da câmara cardíaca, e você aumenta a chance de ter passagem de êmbolo paradoxal para a circulação intracraniana. Bom, nessa segunda parte, uma parte menor em termos de assunto, a gente vai falar um pouco sobre o sistema venoso. É um pouco diferente da circulação sistêmica. No sistema venoso, a gente tem a interposição de um componente venoso que não está presente na circulação sistêmica, que são os seios da base do crânio. Tá? Por que esses seios são diferentes? Porque na circulação sistêmica, habitualmente, o que a gente tem é artérias que vão reduzindo de calibre até formar capilares, e depois, no caminho inverso, você tem vênulas, veias que vão voltar para o coração. Né? Aqui no segmento intracraniano, você tem um componente que é a dura mater revestindo os seios da base. Tá? Então, aqui está representado o seio sagital superior, a gente tem a camada externa da dura mater, a camada interna da dura mater, que se separam e ganham um revestimento de endotélio interno aqui, formando o que a gente chama de seio venoso. Tá? E por que isso é importante? Assim? Porque no crânio, diferente da circulação sistêmica, você tem várias situações onde você tem aumento de pressão intracraniana, por qualquer motivo, né? Tumor cerebral, hematoma intracraniano, qualquer coisa. E esses eventos que aumentam a pressão intracraniana, se você tem um sistema venoso cuja parede é muito fina, ela tende a colabar muito fácil. E aí a circulação arterial continua entrando, mas você não tem por onde sair. Né? Cria como se fosse um sistema de válvula e pioraria muito mais a pressão intracraniana. Com esse sistema de um revestimento da dura mater, você evita que essas veias colabem e protege relativamente esse sistema do colabamento e da falta de circulação contínua do sangue. Tá? Então, a gente vai mostrar como é que isso associado ao órgão aqui, né? Então, nessa figura a gente consegue ver mais de perto aqui a foice do cérebro, aqui a camada mais externa da dura mater se descolando da camada mais interna, e aqui mostrando o seio sagital superior, né? Nesse segmento mais inferior aqui a gente tem o seio reto, e se a gente for notar, o seio sagital superior vai receber o sangue, a drenagem venosa dessas veias aqui corticais dos hemisférios cerebrais, tá? Enquanto que o seio reto ele vai receber a circulação venosa vindo aqui do tronco e do cerebelo, que fica nessa região infratentorial, né? Aqui a tenda do cerebelo, aqui infratentorial e aqui supratentorial, né? E o seio transverso vai ser já um caminho de volta do sangue, vindo do seio reto e da confluência dos seios, que está um pouco mais atrás em relação a essa figura, para o seio transverso. A gente consegue visualizar boa parte dessas estruturas em vivo, né? Então, aqui é um exemplo de angiorressonância magnética venosa, num corte parecido com o que eu mostrei para vocês na figura anatômica, mostrando o seio sagital superior, aqui, nessa região, o seio reto entrando na tela, então vocês imaginem esse seio entrando na tela em relação ao que ele está aqui, mas ele está vindo aqui do tronco e vindo nessa direção, e aqui vai drenar para o seio transverso de um lado e do outro, daí para o seio sigmoide, e daí para a veia jugular interna, que vai cair na veia cava superior. Tá? Nessa figura da base do crânio, a gente vê mais um corte axial. Nessa figura, a gente vê de novo aqui o seio reto, que vai desembocar na confluência dos seios, e aqui na confluência dos seios vai estar chegando o seio reto e vai estar também chegando o seio sagital superior, que vem saindo aqui da tela. Né? E aqui da confluência dos seios, a gente vai ter o sangue vindo pelo seio transverso para o seio sigmoide. Outra estrutura também que a gente dá para visualizar nessa base do crânio é a região do seio cavernoso, que não é tão importante pelo que ele drena, né? Ele vai drenar basicamente o quê? A cavidade orbitária aqui, mas não uma grande área encefálica mesmo. E esse seio cavernoso, a importância dele é que estão passando aqui nervos cranianos importantes, né? O terceiro, quarto, sexto e primeiro ramo do quinto vão estar penetrando aqui nesse seio cavernoso, e a disfunção simultânea desses nervos vai apontar para essa região do encéfalo. No seio cavernoso, ele vai drenar para o seio petroso, e do seio petroso ele vai parar na veia jugular interna junto com o seio sigmoide. Numa figura parecida aqui também de corte transversal, a gente vê na angiorressonância o seio sagital superior, aqui atrás o seio reto superposto no seio sagital superior, aqui atrás a confluência dos seios, que vai para o seio transverso, o seio sigmoide e veia jugular interna.
Nesse corte sagital, a gente vê aqui só os vasos, e aqui do lado direito a gente vê com o encéfalo, que é ao redor. Aqui na frente, a gente vai ver o seio sagital superior. A gente vai ver o seio sagital inferior aqui nessa região, tá? Que vai se unir com a veia de Galeno para formar o seio reto, que vai chegar aqui na confluência dos seios, tá? Essa confluência dos seios vai portanto, chegar aqui, vários seios aqui, né? Vai ter o seio reto, o seio sagital superior e o seio occipital, um seio fininho que tem aqui embaixo, que vai drenar uma parte do cerebelo, tá? E da confluência dos seios, vindo por essa figura daqui do lado esquerdo, ele vai desembocar no seio transverso, daí para o seio sigmoide e para a veia jugular interna. Um exemplo de patologia dessa região, a principal que a gente vê no dia a dia é a trombose venosa cerebral. A gente percebe aqui, né, o seio sagital superior, o seio transverso, o seio sigmoide, a veia jugular interna, mas do outro lado não há, né? Então, esse é um exemplo de uma paciente que eu vi alguns anos atrás, que apresentava cefaleia há uma semana e começou a ter dificuldade para falar, né, por disfunção desse hemisfério cerebral esquerdo, né? Então, cefaleia é uma ocorrência comum da trombose venosa cerebral por causa justamente da congestão venosa que o paciente pode apresentar. E nesse outro exemplo, é uma trombose mais extensa aqui, né, do seio sagital superior. Percebam que uma parte do seio sagital superior está patente aqui, ele contrasta bem nessa angiotomografia, mas a parte ventral aqui está cheia de trombo dentro do seio sagital superior. E aqui a gente não vê o seio reto, né? A gente não está vendo bem o seio reto. E por isso mesmo a gente consegue visualizar melhor o seio sagital inferior, que ele frequentemente não é tão visível aqui, assim, né, nos exames não invasivos, por causa de congestão desse seio sagital inferior e da veia de Galeno. Então, finalizando, duas pessoas muito mais inteligentes do que nós aqui, dois filósofos, que falam basicamente a mesma coisa de formas diferentes. Confúcio fala que eu não procuro saber as respostas, mas procuro compreender as perguntas, e Mário Quintana que a resposta certa não importa nada, o essencial é que as perguntas estejam certas. E por isso mesmo eu espero que esse tipo de aula que dá subsídios, né, para fazer as perguntas certas e conseguir observar as alterações anatômicas ajudem vocês a identificar o que pode estar alterado, sabendo como é que é o normal. Então, muito obrigado. Excelente aula. Excelente. Excelente. Ótimo, muito bom. Perfeito. Já tenho algumas perguntas para o Jean, antes da gente colocar o Fabrício aqui. Deixa eu ver lá no início. Maravilha. Vamos ver aqui. Apesar de que o pessoal já foi respondendo Já foi respondendo no chat, né? No meio do caminho. Mas é que... Com tanto especialista assim, é difícil não responder já. Mas é mais pergunta em relação a tratamento mesmo. Trombose venosa cerebral crônica. Qual a conduta? A gente coagular ou não? Pois é, então só para enfatizar, assim, que trombose venosa cerebral crônica não é a manifestação mais comum, né, gente? A gente, grande parte dos casos que a gente vê no dia a dia são tromboses de instalação ou aguda ou subaguda, então vão ser, a grande maioria subaguda, então vão levar semanas para desenvolver, né, um quadro de cefaleia, com ou sem déficit motor, com ou sem crise epiléptica. E esse foi um outlier, né? Foi um ponto fora da curva, assim, que passou anos sem diagnóstico, até achar um centro que fechasse o diagnóstico de trombose venosa cerebral dele, né? Então, ele provavelmente apresentou vários eventos, assim, de trombose com recanalização, ele perdeu a audição de um dos lados, perdeu a visão de um lado, assim, os médicos não sabiam o que fazer com o quadro e terminou encaminhando para lá e fechando como uma trombose venosa cerebral. E o tratamento é semelhante, é você anticoagular o paciente, esperar pelo melhor, né, que ele tenha uma melhora clínica do quadro dele, né. A gente espera que ele tenha um melhor controle da epilepsia, da cefaleia, da perda, que a gente consiga salvar a outra visão dele, a outra audição dele, com esse tipo de tratamento anticoagulante, né? Jean, a gente teve um caso muito interessante, eu estou até mandando para a publicação aqui, que o Wiki, o Daniel Abud atenderam, e o pessoal da Rádio Intervenção,
um paciente com um quadro de uma cefaleia progressiva também de longa data, tá, alteração visual progressiva também, e nos exames não tinha trombose, mas tinha uma estenose do seu transverso, bem importante, cara. E eles fizeram a arteriografia e eles botaram dentro do catéter para avaliar a pressão dentro do seio, né? E eles viram um gradiente enorme. E eles colocaram um stent no seu transverso, cara, foi impressionante. A paciente na mesa, a visão dela melhorou na mesa. Começou a chorar a família inteira. Foi um negócio assim impressionante, cara. E estenose de seio dural também é uma coisa muito relevante, que às vezes a gente deixa passar, né? Eu tenho alguns casos já com resolução liderado pelo Sandro Matas e até a Lorena Viana, que é uma neurologista já do Einstein, vai fazer uma tese sobre isso. A gente tem mais de 20 casos de stent em seio venoso, em paciente de hipertensão intracraniana idiopática. Isso. E a seleção é uma seleção super criteriosa, porque normalmente ajuda em quem tem estenose dos dois seios, né? O paciente tem que ficar antiagregado por um período, a complicação é bem pequena, mas é muito legal. Você tem que fazer a mensuração do gradiente, né? Mas o Sandro Matas podia falar e mostrar a série dele pra gente, a Lorena está estudando a série, ele tem mais, a Mara já viu na UTI alguns casos, tem mais de 20 casos feitos já. Nós temos vários casos também e funciona super bem. E nesses... Mas é importante esclarecer isso, que é preciso fazer a angiodiagnóstica, medir as pressões antes e depois da estenose, tem que ter essa diferença da pressão, que é um possível indicador de que a angioplastia vai funcionar. Só vai começar a angioplastia um bocado de seio. Também é que, às vezes, você tem áreas de estenose nesse seio sobre proeminências ósseas que podem ser, na verdade, secundárias e não primárias, né? Exatamente. Então, por isso que essa avaliação deve ser bem criteriosa. Exatamente. É diferente, assim, é um negócio também. Não é o tratamento inicial. Obviamente, existem derivação licórica, né? Então, geralmente, isso é... E a outra coisa também é que, assim, diferente da circulação arterial, isso é uma zona de fluxo baixo, lento, né? Então, a trombose de seio e tudo, trombose do stent, na verdade, é algo também que preocupa, então você tem que ser bem criterioso também, às vezes, para selecionar esses pacientes para esses procedimentos. Mas eu acho que é uma curva de aprendizado também, né? Eu acho que, diferente do que acontecia antes, acho que hoje está aprendendo mais, acho que materiais melhores também, acho que tem uma perspectiva, porque alguns pacientes realmente é angustiante você fazer anticoagulação, você faz os tratamentos, perda visual, o déficit cognitivo também, que às vezes os pacientes têm, é incrível, né? E você fica de mãos atadas se não houver uma coisa mais invasiva dessa a ser feita, né? Sheila, tem uma pergunta aqui, de como diferenciar a trombose venosa de um defeito de contraste por defeito técnico, né? Excelente pergunta, assim, eu queria chamar a atenção só de duas coisas. Primeiro, que variante anatômica aqui nos seios é relativamente frequente, né? Principalmente hipoplasia de seio transverso, né? É muito comum. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado para não ser um defeito técnico e não ser uma variante anatômica. Então, em relação à variante anatômica, a recomendação é olhar, fazer uma correlação entre os vários exames que você tem, porque às vezes você olha só para angiorressonância e aí vê um seio que está hipoplásico, você não sabe se é hipoplásico ou se tem trombo dentro, aí você vai para a ressonância magnética e vê se não tem um trombo lá dentro, né, um hipersinal T1, naquele lugar onde você tem uma ausência de fluxo. Então, isso ajuda você a fechar que é uma trombose venosa cerebral mesmo. E quanto ao contraste, uma coisa que ajuda é ver uma fase mais tardia, uma fase mais precoce, uma fase mais tardia, de estruturas anatômicas que você conheça, para saber se houve uma boa qualidade técnica de contratação do exame como um todo, né? Eu costumo dizer aqui para os alunos da graduação, né, a TVC, em muitos aspectos, ela é o contrário do AVC, né? Primeiro, assim, algumas coisas interessantes. Primeiro que 70% do sangue dentro da cabeça está nas veias, né? E não no sistema arterial. E a gente tem muito mais AVC do que TVC, né? Clinicamente, né? O AVC é a segunda causa de morte no mundo. São 400 mil casos por ano. 100 casos para cada 100 mil habitantes por ano. A TVC é um caso para cada 100 mil habitantes. É uma doença rara, né? Outro aspecto é a TVC, o diagnóstico, o AVC, o diagnóstico
clinicamente é relativamente straightforward, né? É um quadro clínico típico. O paciente geralmente vem para emergência e entra pela porta da emergência. TVC entra por qualquer porta do hospital, né? Ele entra por todas as clínicas, entra geralmente no BIP. Eu costumo dizer que o pessoal que faz diagnóstico de AVC que é no BIP da neuro nas interconsultas, né? E outra coisa é o tratamento, né? Que no caso da trombólise, ele é nível 1 de evidência e é subutilizado, e na TVC é baixo grau de evidência, mas todo mundo anticoagula. Exatamente. A gente vai fazer um dia de discussão de TVC, porque tem casos super desafiadores, que vale a pena discutir, né? Bom, pessoal, acho que vamos começar a aula do Fabrício, depois a gente tem tempo para responder todas as perguntas aqui. Fabrício, eu vou colocar os teus slides. Já enquanto sobem os slides da Sheilinha, só variação anatômica que casal de pneumoneuro gosta de citar, né? É que a espial anterior, ela pode, ocasionalmente, sair da brônquica, né? Então, paraparesia pode ser uma complicação de embolização para hemoptise, né? Então, é um negócio, se vocês viram o paciente foi embolizar hemoptise, ficou paraparético, lembrem que pode ter embolizado por essa variação anatômica. Dramático, né? Perfeito. E eu queria também só 1 minuto. É importante a gente conhecer as variações ali na região da carótida, por exemplo, trigeminal persistente, que é uma coisa que é um dos mais frequentes, às vezes a gente não vê vertebrais, basilar, hipoplásicas, e aí o paciente tem aquela trigeminal persistente. É importante para a gente saber que existe essa variação. Perfeito. E a origem fetal também, né, Mária? Também. A posterior, assim, que pode predispor o paciente com oclusão de carótida a ter uma isquemia mais extensa. Né? Exatamente. A origem fetal dá AVC posterior e é origem anterior, e pode dar hipoplasia de vértigo basilar, isso mesmo. Perfeito. Fabrício, aqui embaixo, onde diz next, tu passa os slides, vamos ver, então depois a gente volta à discussão, pessoal. Vamos lá, Fabrício. Ótimo. Pessoal, boa noite. Então, mudando, na verdade, um pouquinho do que vinha sendo as aulas, que eram muito mais clínicas, então, hoje, vamos conversar sobre a fisiopatologia do AVC, porque eu acho que é algo que ajuda muito a gente a entender dos tratamentos que hoje em dia a gente faz, que a gente lança a mão, e de como é que eles surgiram. Que hoje em dia, com o acesso à imagem, tudo parece ser muito fácil, mas houve um longo caminho no entendimento que hoje em dia a gente considera o estado da arte do tratamento do AVC, e eu acho que a gente ainda está engatinhando na verdade não no entendimento, mas de como manipular isso daí. Então, só falando um pouquinho de conflitos de interesse, eu também dou aulas por fora, mas hoje em dia essa aula de hoje não tem nada relação com isso daí, então hoje nenhum conflito, pessoal. Então, vamos falar então de suprimento sanguíneo do nosso sistema nervoso central, né, que o Jean-Marie já falou muito bem aí sobre essa parte da anatomia, que facilita, então, o meu trabalho, só da gente ver que o nosso cérebro, ele possui 130 bilhões de neurônios, né, cerca de uns 20 bilhões só no neocórtex, então é muita célula. Apesar de representar somente 2% do peso corporal, ele recebe 16% do nosso débito cardíaco, e quando a gente fala de consumo de oxigênio, é até maior, onde ele é responsável pelo consumo basal, é claro, cerca de 20% do consumo de oxigênio do nosso corpo. Então, é muita coisa que o nosso cérebro, ele utiliza. E é claro que para manter todo esse consumo de oxigênio, todo esse metabolismo desse tecido, é necessário uma regulação de fluxo muito importante, e esse fluxo, em uma média, ele situa-se numa faixa aí de cerca de 46 ml de sangue por 100 gramas de tecido por minuto, com um consumo de oxigênio de cerca de 3 ml por 100 gramas por minuto, e um consumo de glicose aproximadamente de 20 micromols por minuto, né? Lembrar que é basicamente a glicose que o neurônio ele vai utilizar como suprimento energético, né? Ao contrário de outras células do nosso corpo, que tem uma fonte energética mais variada. A questão é que, na verdade, esse fluxo também ele é diferente quando a gente compara a substância cinzenta da substância branca, onde a maioria desse fluxo, realmente a quantidade de fluxo, é bem maior para a substância cinzenta, cerca de 4 vezes a mais, da ordem de 80 ml por 100 gramas por minuto.
né? Daí a gente nota também que realmente reduções desse fluxo de sangue realmente vão ter uma consequência bastante importante já do funcionamento neuronal localizado, então, na substância cinzenta. E é claro que para manter esse fluxo sanguíneo constante, existe um mecanismo de regulação que mesmo com variações da nossa pressão arterial sistêmica, esse fluxo, ele se mantém dentro de uma faixa relativamente constante, como eu já expliquei para vocês, né? Então, com variações mesmo amplas da nossa pressão arterial, da ordem de 60 a 160 milímetros de mercúrio, isso vai realmente, esse fluxo, ele se mantém constante, impedindo oscilações grandes nesse suprimento de oxigênio, nesse suprimento de glicose para o nosso sistema nervoso, permitindo, então, um funcionamento adequado. Agora, é claro, quando a gente passa para um nível mais celular, um conceito bem importante que a gente deve ter em mente é o chamado acoplamento neurovascular, onde realmente, no ponto de vista mais microscópico, nível celular, o funcionamento neuronal ele é intimamente relacionado ao fluxo sanguíneo local. E esse aspecto ele é muito importante, inclusive, quando a gente vai entender alguns exames que são utilizados não só na pesquisa, mas muito mais na pesquisa, menos na prática clínica, com técnicas de ressonância magnética funcional, que basicamente eles se aproveitam desse acoplamento neurovascular, como é a técnica BOLD, muito utilizada nos estudos de ressonância magnética funcional, né? Então, dessa energia que é consumida pelo nosso neurônio, a grande maioria dessa energia, quase que 90%, ela é gasta na atividade sináptica. A manutenção estrutural do neurônio, ele consome muito pouco, somente 13% da energia é consumida nessa manutenção de proteínas, manutenção da membrana, núcleo, entre outras estruturas celulares, né? Isso é importante porque quando a gente, como mostra nessa figura aqui embaixo, quando a gente vai, então, relacionar essa atividade sináptica com o fluxo sanguíneo, há uma íntima relação, né, dessa ativação da atividade sináptica com o aumento de fluxo sanguíneo local, que demonstra esse acoplamento neurovascular muito estreito entre o neurônio, vaso sanguíneo, mas, na verdade, é uma estrutura maior, que, apesar do neurônio ser a figura principal, que realmente o objetivo de toda a nossa proteção, de a célula que a gente deve salvar, mas é fundamental que a gente entenda que, para o correto funcionamento do nosso sistema nervoso central, existe a unidade neurovascular, que ela é composta não somente pelo neurônio, mas também pelos vasos sanguíneos, que penetram aqui no nosso cérebro, né, pelos espaços de Virchow-Robin, mas também de células da glia, especialmente os astrócitos, que vão estar intimamente relacionados a esse acoplamento neurovascular, propiciando, então, esses prolongamentos dos astrócitos, permitindo, então, esse mecanismo de maior dilatação desses pequenos vasos, possibilitando, então, o aumento de fluxo sanguíneo local. Então, quando a gente fala de fisiopatologia do AVC, a gente tem que sempre correlacionar isso aqui com nossos tratamentos, que existem vários níveis de tratamento 1A, e dentro desse nível de tratamento 1A, a trombólise, a trombectomia realmente são as figuras principais que realmente recanalizam esses vasos que são ocluídos no AVC isquêmico, mas quando a gente vai examinar o efeito desses tratamentos que já foram mostrados em alguns trabalhos, como no caso do RTPA em 1995 e 2008, um pouco dessa extensão da janela, e mais recentemente com a extensão da janela em outros trabalhos, mostrando o benefício do RTPA, e mais recentemente os estudos com trombectomia, mostrando deles alguns, e com muito orgulho, o estudo brasileiro também, recentemente publicado, nós temos que esse efeito desses tratamentos, ele decai rápido com o tempo, né? Já nas primeiras horas, esse benefício da terapia de recanalização, ele vai se esvaindo, se perdendo, e esse benefício, ele cai não só para a terapia trombolítica, como também para terapias mecânicas, como para a trombectomia, embora a gente tenha uma janela de tratamento
bem maior na trombectomia, já que também a gente está lidando com oclusões de vasos maiores que possuem regiões salváveis que perduram mais tempo, mas esse benefício ele cai ao longo do tempo. Então, para entender isso, é fundamental entender sobre a fisiopatologia do AVC, e dentro dessa fisiopatologia do AVC, é fundamental a gente entender como é que se desenvolveu esse conceito, na verdade, de penumbra isquêmica. Quando a gente fala de penumbra, hoje em dia, é um termo tão utilizado hoje em dia, que a gente esquece um pouco de pensar como é que esse conceito surgiu. Então, esse conceito ele surgiu já no final da década de 70, quando esses pesquisadores aqui, liderados pelo Lindsay Simon, que é um neurocirurgião da Inglaterra, e aqui uma foto dele com o seu grupo, eles perceberam, estudando o cérebro de macacos, se eu não me engano, mais precisamente babuínos, eles perceberam uma zona onde, com a redução do fluxo sanguíneo para essa região, havia uma parada do funcionamento elétrico do neurônio, que com reduções mais prolongadas e maiores, até uma falência elétrica completa, quando posteriormente, realmente em níveis bem mais baixos, da ordem de 8 ml por 100 gramas por tecido por minuto, haveria realmente uma morte celular com liberação de potássio. E é interessante que eles descreveram essa zona, eles pensaram no nome e pessoas descreveram essa região até de formas diferentes, né? Um deles, acho que se eu não me engano foi o Simon que descreveu isso daí, é como se fosse uma região ao redor da vela. Então, você tem aquela região mais quente de isquemia, mas ao redor dessa região existe uma zona com uma intensidade de luz menor, que então representaria, daí vem esse conceito de penumbra, que outros colegas desse mesmo grupo aqui, quando eles foram definir essa região, interessante que eles pensaram já no eclipse solar, na verdade, né, onde uma região escura e rodeando essa região uma área de uma iluminação um pouco tênue, mas que seria, inclusive, reversível. Então, isso realmente foi o que abriu o caminho para todos os tipos, atualmente, né, a grande maioria dos tipos de tratamento que nós temos para o AVC isquêmico. E aí, esse mesmo grupo, esse aqui foi o trabalho, na verdade, original deles, de 1977, que eles viram que esses níveis diferentes, é interessante que já nessa época, e essa figura aqui ela é utilizada por vários de nós quando a gente vai dar aulas, já nessa época eles definiram esses níveis de fluxo sanguíneo, onde você teria a falência elétrica até a liberação de potássio com a morte neuronal. E logo em seguida, alguns pesquisadores já conhecendo esse tipo de pesquisa, eles utilizando também marcações no córtex desses animais, eles puderam, inclusive, já evidenciar que não somente era o grau dessa redução de fluxo sanguíneo, mas também o tempo em que o neurônio permanecia nessa redução de fluxo que determinava, então, o destino final desse neurônio, desse tecido cerebral, entre um evento temporário, ou seja, reversível, até um infarto realmente completo. Então, muito interessante ver como essa história foi desenvolvida, e aí, já logo em seguida, já no começo da década de 80, tendo em mente o resultado desses trabalhos, pela primeira vez, eles já viram as possibilidades que isso poderia oferecer em termos de tratamento, onde essa região, que era sintomática, ela poderia ser recanalizada, permitindo que esse neurônio ele fosse salvo, muito embora, ainda nessa época, os exames de imagem, eles eram ainda não tão sofisticados como os que nós temos hoje em dia. Na verdade, a qualidade, inclusive, da tomografia que a gente tem na época, uma qualidade muito inferior à tomografia que nós temos hoje em dia. Então, a definição e o reconhecimento dessa área isquêmica realmente era muito difícil, mas já no começo da década de 80, isso já foi bem reconhecido, a perspectiva que o reconhecimento dessa zona de penumbra ela já oferecia em termos de tratamento. E realmente, quando nós passamos, então,
para hoje em dia, os pacientes que nós acompanhamos, nós vemos que existe uma variabilidade enorme em termos da apresentação de alguns pacientes. Em algumas situações, nós temos pacientes, aqui no caso, 2 pacientes, com oclusões de cerebral média, realmente oclusões de cerebral média proximal, mas vejam que bastante diferente de um caso com uma circulação, como Jean-Marie já falou na aula anterior, né, essa comunicação com artérias piais, artérias leptomeningeias, possibilitando uma zona de bypass para essa área isquêmica, e aqui ambos esses pacientes bastante sintomáticos, com níveis, com pontuações na escala de Naed bastante elevadas, mas em um deles você vê que existe uma circulação ao redor dessa área isquêmica, enquanto em outro caso, realmente, essa circulação colateral é praticamente inexistente. Daí a gente percebe que o benefício, inclusive, de terapias de recanalização vai ser realmente bastante diferente quando a gente compara um paciente com o outro. E como eu mostrei anteriormente, quando a gente tem um AVC isquêmico, muito às custas realmente dessa circulação colateral que existe no nosso sistema nervoso, né, na região do córtex, uma área menor, que a gente chama de núcleo isquêmico, de core isquêmico, como a literatura inglesa ela cita, mas que ao redor dessa área existe uma região muito maior com redução de fluxo sanguíneo cerebral, que essa redução de fluxo sanguíneo cerebral ela possui sintomas, mas ela não foi suficiente para ainda causar um defeito na integridade do neurônio, ou no caso do conjunto de células que compõem a unidade neurovascular, de forma que nessa região da penumbra é possível o restabelecimento de fluxo com preservação da função neuronal. Que foi exatamente isso quando eles fizeram nesses estudos experimentais iniciais, eles viram que iam reduzindo paulatinamente os níveis de fluxo sanguíneo cerebral até uma cessação completa dessa atividade, mas posteriormente, quando você restabelecer esse fluxo sanguíneo para níveis maiores, mas níveis que não foram ainda iguais aos níveis basais, como a gente vê aqui na figura embaixo, mesmo níveis acima de um determinado limiar, já eram suficientes para o retorno da atividade neuronal. Agora, é claro que quando a gente fala desse conceito de penumbra, ele foi desenvolvido, ele foi bem estudado e ele foi delineado, baseado em quê? Em estudos experimentais, monitorização neurofisiológica, monitorização funcional, em modelos experimentais de isquemia. Daí, para a gente adaptar e trazer isso para a prática clínica, realmente é algo bem mais complexo. E aí, quando a gente fala desse conceito, realmente, no ponto de vista clínico, a gente entende que quando há uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, a partir de determinado ponto, a taxa de extração de oxigênio, que no nível basal do nosso cérebro, do nosso córtex, ela situa-se ali em torno de 30% a 40%, ou seja, chega a hemoglobina, quase que 100% saturada, extrai-se cerca de 30% a 40% desse oxigênio. Na medida que esse fluxo sanguíneo cerebral ele é reduzido, essa taxa de extração ela passa a aumentar, né, até níveis, quando você realmente já tem perda da integridade neuronal, que situa-se ali por volta de 80% de taxa de extração, não é? Mas interessante é que ao longo essa redução do fluxo sanguíneo cerebral, essa utilização, essa taxa metabólica do oxigênio, ela mais ou menos se mantém, muito às custas, inclusive, de glicólise, de uma via alternativa, e essa glicólise, muito menos eficiente do ponto de vista de geração de energia, ela também gera mais ácido, ou seja, há uma acidose intracelular, o que é uma marca realmente do sofrimento neuronal, até que realmente, num determinado nível, quando essa taxa de extração ela não consegue mais ser aumentada, então situa-se a níveis muito elevados, há realmente depressão neuronal, com perda de integridade de estruturas neuronais, que é a marca, então, da morte celular do núcleo isquêmico. E aí, quando a gente passa, então, para isso ser útil do ponto de vista clínico, diversas modalidades de imagem, elas podem ser utilizadas, e inicialmente isso foi estudado com
PET, na verdade, PET-CT, que seria, dentre esses estudos de imagem, o padrão ouro. É claro que cada um desses métodos, assim como a PET-CT, ela possui alguns problemas, como, por exemplo, a sua baixa resolução, tecnicamente sendo bastante difícil, mas a sua grande vantagem é que, no início também, ela propiciou, ela foi o método original, e ela propicia a monitorização de parâmetros fisiológicos, inclusive servindo para a validação de outros métodos de imagem, como hoje em dia nós utilizamos, como a perfusão por ressonância e a perfusão por tomografia também. É interessante ver que existem outros marcadores também, tanto de penumbra quanto de lesão neuronal, que definiriam, então, essa penumbra do ponto de vista metabólico ou estrutural, que são esses marcadores como flumazinal, né, além de outros marcadores de PET-CT, que definiriam, do ponto de vista molecular, a ocorrência da penumbra, assim como a ocorrência do núcleo isquêmico. Mas, do ponto de vista, claro, que esses métodos, apesar de serem mais fáceis que o PET-CT, eles são, do ponto de vista clínico, bastante difíceis de serem utilizados. Então, hoje, atualmente, a gente dispõe dos grandes métodos utilizados, são a perfusão por TC, assim como a perfusão por ressonância, como esses marcadores dessa região de penumbra. E, bom, então falando do crescimento do núcleo isquêmico, quando a gente pensa no crescimento dessa zona de isquemia, muitas vezes a gente só pensa no mecanismo vascular e no tempo que isso no tempo que vai demorar para a reabertura desse vaso. Mas, sabendo que a gente tem que entender que é algo bem mais complexo do que meramente um vaso fechado e controle de pH para controle desse fluxo sanguíneo. O crescimento do núcleo isquêmico, ele envolve tanto mecanismos bioquímicos e moleculares, assim como mecanismos elétricos, além desses mecanismos vasculares que a gente já comentou aqui. Né? Então, só recapitulando esses mecanismos vasculares, quando nós temos uma redução do fluxo sanguíneo, realmente essa morte neuronal, desde a necrose de uma célula única até realmente um infarto total, ou seja, como é que define infarto? Infarto acometendo neurônios, células da glia, alterações também de células que compõem os próprios vasos sanguíneos. Isso vai depender tanto do grau que esse fluxo sanguíneo ele é reduzido, mas também do tempo, na medida em que reduções mais graves desse fluxo sanguíneo, eles levam ao infarto de forma mais precoce, mas mesmo reduções mais leves desse fluxo sanguíneo também levariam ao dano neuronal, com infarto, caso não haja o restabelecimento da circulação em um tempo hábil. Bom, mas existem outros mecanismos, como mecanismos moleculares que ocorrem pós a isquemia. Então, quando na vigência de um fenômeno isquêmico, há realmente falência da bomba sódio-potássio, já que não existe energia suficiente para essa manutenção, e com isso daí, com essa falência da bomba de sódio-potássio, existe uma liberação de cálcio, tanto para o meio extracelular, quanto para o intracelular, e essa liberação de cálcio, ela também gera a ativação de determinados transportadores na membrana, com liberação de glutamato. Essa liberação de glutamato provocaria, inclusive, maior influxo de cálcio ainda para o meio intracelular, gerando, então, ativação enzimática, e essa ativação enzimática de nucleases, proteases, gerando, então, dano à integridade celular, dano ao núcleo, dano mitocondrial, dano na parede, dano à parede do neurônio, né? Com falência mitocondrial, geração de radicais livres e, ultimamente, gerando realmente a necrose do neurônio. Agora, é interessante que alguns desses mecanismos também, dessas ativações que existem em determinadas enzimas dentro da célula, elas também têm relação com um fenômeno que é menos importante, mas que também contribui para o dano do tecido neuronal, que é a apoptose, ou seja, uma morte celular programada que não é imediata. Que, inclusive, essa morte neuronal programada, ela também
vai estar envolvida em regiões que vão ter uma redução do fluxo sanguíneo, mas uma redução do fluxo sanguíneo não tão importante como aconteceu em regiões no core isquêmico, ou mais próximas, na região de penumbra, de forma que isso também abre um caminho para outras possibilidades de neuroproteção, visando realmente a diminuição dessa morte celular programada em regiões da periferia da zona de isquemia, que não sofreram uma redução do fluxo sanguíneo tão importante. Bom, e algo extremamente interessante de ser comentado também são os mecanismos elétricos que são envolvidos também no crescimento desse núcleo isquêmico. E aí é bem interessante a gente ver a história, como esses pesquisadores, que acho que são verdadeiros heróis, mostraram para a gente, abriram um caminho para a gente conhecer um pouquinho isso daí. Então, não sei se algum de vocês já viu essa foto, mas esse é um pesquisador brasileiro, o professor Aristides Leão, do Rio de Janeiro, que na década de 40, no começo da década de 40, ela estava lá em Boston, na Harvard, e na verdade foi uma coincidência ele ter visto, e foi o primeiro a reconhecer realmente essa depressão alastrante, que inclusive levou o seu nome, né? Está presente em alguns fenômenos, muito falado realmente na gênese da aura da enxaqueca, que é a depressão alastrante de Leão. E aqui estão os seus primeiros trabalhos, que, diga-se de passagem, estão disponíveis na internet de forma grátis, inclusive, estudando o cérebro de coelhos, ele viu que, ao estímulo de determinadas regiões, havia uma região de atividade maior ao que se seguia uma depressão da atividade neuronal. Porém, essa depressão da atividade neuronal, ela demorava um determinado tempo. Depois de um determinado tempo, isso era restabelecido. Esse restabelecimento, entretanto, ele demorava alguns minutos para voltar. Então, isso realmente é como se fosse uma onda, como vocês veem aqui nessa figura, era uma onda de despolarização, de depressão da atividade cortical que caminhava numa velocidade aproximadamente de 1, 2 milímetros por minuto. Interessante é que quando ele estudou também a circulação pial, nessas zonas de depressão alastrante, ele viu que após a estimulação, o que acontecia, talvez, provavelmente por esse mecanismo neurovascular que eu comentei para vocês anteriormente, era uma dilatação da circulação pial com um aumento relativo do fluxo sanguíneo na região. E se a gente for ver aqui nesse gráfico, como é que essa depressão alastrante ela acontece, né? Então, existe uma zona realmente mais externa, onde existe essa ativação neuronal, inclusive com vasodilatação, mas ela é seguida de uma região maior, essa cauda que vai crescendo ao longo do tempo, de redução do fluxo sanguíneo, ou seja, depois que passa, uma redução do fluxo sanguíneo com diminuição da atividade neuronal, ou seja, uma depressão da atividade neuronal, que é interessante que ela vai caminhando, e daí explica alguns fenômenos que, inclusive, ajudam a gente do ponto de vista clínico, diferenciar algumas doenças que provocam déficits focais, nesse aspecto de marcha jacksoniana, que lembra, por exemplo, a epilepsia, inclusive a enxaqueca. Então, isso ajuda também a gente a diferenciar por que as manifestações clínicas desses eventos são diferentes, por exemplo, de um AVC, onde esse déficit é muito mais súbito na sua instalação. Bom, agora, é interessante que, numa situação fisiológica, existe uma resposta hemodinâmica normal. Dentro de uma situação patológica, e aí, entre várias patologias, dentre elas o AVC isquêmico, a hemorragia subaracnoide, a própria hemorragia intraparenquimatosa, o traumatismo crânioencefálico, que, como a gente viu na depressão alastrante de Leão, nesse momento em que há ativação neuronal, existe um aumento do fluxo sanguíneo. Já em situações patológicas, o que acontece, uma boa parte das vezes, é uma resposta hemodinâmica inversa, que é deletéria.
onde na ocorrência dessa atividade neuronal, dessa despolarização neuronal, em vez de acontecer um aumento do fluxo sanguíneo, o que a gente vê, na verdade, é uma diminuição do fluxo sanguíneo, ou seja, uma resposta inversa, como eu falei para vocês. E, como vocês veem aqui embaixo, ao contrário da despolarização alastrante, que foi descrita pelo Leão, né, nesse fenômeno de despolarização alastrante, desculpa, o Leão, ele descreveu, na verdade, a depressão alastrante. Aqui eu estou falando de despolarização alastrante, que eu vou dizer para vocês a diferença já, é que isso aqui é muito mais intenso e muito mais prolongado. Então, são fenômenos similares, embora um pouquinho diferentes. Um pouquinho diferentes por quê? Porque vejam que, em vez de eu citar como depressão alastrante, na verdade, muitas vezes, a resposta hemodinâmica inversa, ela já acontece em regiões que existe dano neuronal, ou seja, já existe depressão da atividade neuronal. Portanto, não faria tanto sentido a gente falar em depressão. E, ao contrário, diferente do que acontece na depressão alastrante de Leão, a despolarização alastrante, ela é mais intensa, essa despolarização, assim como muito mais duradoura e possivelmente, como eu vou mostrar para vocês dentro de alguns instantes, ela pode ser permanente, ou seja, ela pode gerar dano neuronal de forma direta, como a gente vê aqui nesses episódios de depressão alastrante. O que acontece é edema do neurônio, com aquela cascata isquêmica que eu mostrei para vocês anteriormente. Que é exatamente isso. Essas alterações neuronais, a cada onda de despolarização que acontece, porque isso não é um fenômeno único, é como se essas zonas de despolarização elas fossem circulando a área de dano, no caso do AVC isquêmico, a área de penumbra, e elas vão provocando alterações realmente estruturais neuronais, com isquemia gerando falência de bomba, influxo de sódio dentro do neurônio, com edema neuronal, influxo de cálcio com ativação de receptores, por fim, gerando edema celular e possível dano estrutural, como toda aquela cascata eu já havia mostrado para vocês anteriormente. E aí é interessante que existe um grupo de pesquisadores, tanto americanos quanto europeus, o chamado COCIB, que eles estudaram isso em várias situações, dentre elas no AVC isquêmico, com resultados extremamente interessantes. Como nós vemos aqui, eles colocaram eletrodos e optodos também nessa região do córtex, e que eles viram que ao longo dos dias, esses episódios, no primeiro dia, esse episódio, ele era mais essas regiões mais internas, ou seja, mais próximos do núcleo isquêmico, não é? E de forma muito menos intensa, essa depressão da atividade neuronal, essa onda de despolarização, mas ao passo que essas ondas de despolarização, elas iam acontecendo, elas iam recirculando, havia realmente um crescimento, né, um espraiamento dessas ondas de despolarização, como vocês conseguem ver aqui, para neurônio, para eletrodos localizados mais externamente, mais no sentido do tecido cerebral normal. E é interessante que ao longo dos dias, do primeiro ao quinto dia, essa depressão da atividade neuronal nessas zonas iniciais, onde era temporário somente, passaram a ser muito mais intensas e praticamente permanentes, ou seja, houve um crescimento da zona de penumbra, e quando eles foram realmente correlacionar a quantidade dessas ondas de despolarização e o crescimento do núcleo isquêmico, realmente percebeu-se que existia uma relação, onde provavelmente isso realmente é causal, é um fenômeno causal que pode estar envolvido num mecanismo interessante, como, por exemplo, a gente observa na prática clínica, que é a falência dos colaterais que a gente presencia. Né? Agora, esse fenômeno de despolarização alastrante, ele é um fenômeno que não é específico do AVC isquêmico, mas ele pode acontecer em outras patologias também, como no caso da hemorragia subaracnoide. E é interessante que, nesse primeiro exemplo aqui, nesse paciente, o que aconteceu, ser uma resposta normal, hemodinâmica normal, como foi descrita pelo Leão anteriormente, onde essa onda de despolarização, na verdade, ela provocava uma hiperemia
nessa região com dano neuronal. Entretanto, em algumas situações, essa zona de despolarização ela é muito mais intensa e ela passa a provocar, em algumas situações, realmente um decremento do fluxo sanguíneo cerebral regional com possível dano neuronal. Isso também acontece no trauma, né? Inclusive com uma correlação entre a quantidade desses eventos e realmente o dano que acontece posteriormente. Lembrando, do mesmo jeito que eu mostrei anteriormente, em algumas situações existe esse acoplamento neurovascular que seria fisiológico, ou seja, com hiperemia, devido à ativação neuronal, mas em outras situações, essa resposta hemodinâmica é diferente do normal, ela é inversa. A ativação neuronal, essa onda de despolarização neuronal, ela provoca, ao invés de uma hiperemia local, uma redução do fluxo sanguíneo, né? Que também vai acontecer no trauma, e ao longo do tempo, quanto mais essas ondas são acumuladas, provavelmente isso fica mais intenso, gerando um dano neuronal que progressivamente vai ficando com mais essa depressão da atividade neuronal mais permanente, levando ultimamente à morte celular, né? Enfim, então, pessoal, é interessante isso daí, de perceber que na fisiopatologia do AVC isquêmico, não só o neurônio tem importância, assim como não somente o vaso, mas todo esse conjunto de células, né, da unidade neurovascular vai ser fundamental para que a gente desenvolva estratégias de tratamento que, por exemplo, impeçam o crescimento do núcleo isquêmico e possibilitando, inclusive, a extensão da janela de tratamento. Né? E isso se reflete também nas pesquisas que estão sendo realizadas, como a gente vê aqui, quando a gente coloca, isso aqui é um trabalho do Englow, né, que é um dos pesquisadores lá do Mass General, que estuda muito essa parte de fisiopatologia do AVC isquêmico. O crescimento, realmente, das publicações é fenomenal, mas não somente em relação ao neurônio, mas vários aspectos dessa cascata de eventos que acontecem, como, por exemplo, excitotoxicidade, estresse oxidativo, apoptose, além do que, é claro, os múltiplos mecanismos que só mais recentemente as pessoas têm visto que talvez não vai ser possível a gente desenvolver estratégias de neuroproteção estudando somente um desses mecanismos e tentando atuar somente em um desses mecanismos, já que trata-se de um processo multifatorial, onde diversos players eles vão ser importantes para a geração do dano neuronal, não é? Inclusive com a participação de vários grupos de células, não só o neurônio, mas também células da glia e o endotélio dos vasos. E é claro, e aqui eu não vou me deter nessa parte aqui, que existe toda uma fase secundária também de dano neuronal, que aí vai se estender de dias até semanas, que contribui, em última análise, para o declínio funcional desses pacientes. E aqui a gente cita, novamente, a apoptose, mas também outros mecanismos, como, por exemplo, inflamação, quebra de barreira hematocefálica, com formação de edema, tendo o seu expoente máximo, por exemplo, o edema maligno de artéria cerebral média e com a sua taxa de mortalidade extremamente elevada, ela de 80%. Então, são outros mecanismos também que vêm sendo explorados, inclusive em alguns trabalhos randomizados que vêm sendo realizados ultimamente, como, por exemplo, o CHARME, que tenta estudar uma medicação hipoglicemiante que atuaria impedindo a quebra de barreira hematocefálica, que realmente é algo promissor, no sentido de diminuição de mortalidade de outras consequências desse edema cerebral maligno. Não é? Enfim, em conclusão, o crescimento do núcleo isquêmico depende de vários mecanismos vasculares, bioquímicos, moleculares e elétricos que realmente se interrelacionam, e de forma nenhuma ele somente é relacionado ao neurônio, mas a toda a unidade neurovascular. E esse entendimento é extremamente importante, não só para que a gente entenda de onde veio todo esse conceito de penumbra e todo também o racional que a gente tem para o tratamento dessas pessoas com AVC isquêmico, mas também para o desenvolvimento de estratégias
de neuroproteção, que eu acho que também vão ser muito importantes e que uma quantidade enorme de trabalho já foi desenvolvida, mas infelizmente com resultados não tão promissores como a gente tem visto nas terapias de recanalização, pessoal. Então, muito obrigado. Eu acho que a gente abre espaço aí para perguntas nessa fase. Excelente, Fabrício, aula maravilhosa. Legal, cara. Te elogiando aqui. Resgatou todos os artigos clássicos. Fantástica essa aula, cara. Que bom. Excelente mesmo. Pessoal, perguntas, comentários para complementar o que o Fabrício expôs. Fabrício, eu queria comentar só uma coisinha. Realmente, você tocou num ponto agora interessante, né? Eu acho que a gente está há muito tempo ansioso aí pelo aparecimento de medicações neuroprotetoras, né? E muita coisa bateu na trave e infelizmente não vingou, né? Eu tô muito otimista na verdade não é exatamente um neuroprotetor, mas que atua nessa cascata, e como você mencionou, com a glibenclamida EV, né, cara, do Charme, né? Que é um antidiabético, mas atua no canal de cloro, né? Que é fundamental para a gênese do edema cerebral. Eles estão testando isso não só no contexto da isquemia, mas do trauma também, né? Realmente parece uma coisa bem promissora, né? A Gi tá bem por dentro do andamento do trial, né, Gi? Mas eu acho que é uma coisa bem promissora isso, né, gente? Eu acho que, inclusive, isso vai abrir uma perspectiva, talvez, não só para o AVC isquêmico, mas para o AVC hemorrágico, você diz trauma, tudo que envolve realmente quebra de barreira hematoencefálica. Eu acho que a perspectiva que um trial desse, se for positivo, ou mesmo talvez assim, nem sendo positivo, mas gerando alguns insights importantes, mesmo do ponto de vista de imagem, eu acho que tem um potencial de modificar a prática hoje em dia muito grande, né? Se a gente for pensar nas hemicraniectomias, são procedimentos muito invasivos, não bastante mórbidos, né? Então, se a gente tiver uma medicação que possa evitar isso daí, e até acoplado, por exemplo, quando a gente pensa que não precisa ser só uma coisa, né? Acoplado também a estratégia de reperfusão, por exemplo, acho que é muito gratificante a gente ver que a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? A gente tem emprego garantido, né, pessoal? Por um bom tempo ainda, né? Se fala em neuroproteção, Fabrício, eu já assisti alguns especialistas dizendo que todas as estratégias de neuroproteção agora têm que ser revisitadas à luz da reperfusão. Porque muitas possivelmente não funcionaram, porque poderiam funcionar para neuroproteger por um período, né, enquanto você tivesse a penumbra, né? Mas se você não recanalizar o vaso, então a gente teria inúmeras drogas, né? A lista é enorme de drogas que foram testadas. Exatamente. Eu acho que essa grande perspectiva que abre realmente é de você combinar tratamentos, né? Você esperar realmente que uma medicação pudesse subverter toda o dano que a ausência de fluxo sanguíneo cause, realmente é demais. Mas agora, com essa reperfusão, eu acho que essa interação dos dois vai ser algo que vai mudar muito. Eu acho que a gente vai ver muita coisa nova surgindo por aí, sabe? Sim, sem dúvida. Eu não estou vendo as perguntas aqui. Vocês me dizem aí se... Não, acho que não. Tem milhares de elogios para vocês aqui. Maravilhoso. Acho que foi super didático, super claro. Jamari, o teu som estava desligado. Fala de novo. Eu vi. Fabrício, só comentando assim, que se qualquer droga dessas for demonstrada eficaz, uma das grandes vantagens é que você pode dar na ambulância já. Pois é, cara. Porque mais os outros tratamentos que a gente tem na área de cérebro vascular, a gente só pode administrar depois da tomografia, né? A gente tem que pelo menos seguir o trajeto, se é trombolítico ou hemostático, né? Mas para uma droga que seja segura dar em qualquer um dos dois tipos de AVC, a gente pode estar beneficiando já desde a admissão, né? Desde a admissão na ambulância, né? Sim. Na verdade, as perspectivas, elas são enormes, eu acho, dessas medicações. É algo bastante empolgante, realmente. O pessoal continua no chat falando de anticoagular ou antiagregado de secção arterial. Michelin, nós temos que botar uma aula de TVC e outra de dissecção. Eu acho. Hot topic.
E, pessoal, na verdade, isso que vocês estão colocando aqui são essas dúvidas que fazem a gente ter as ideias para fazer as aulas. Então, essa aula de hoje foi sugestão da Letícia, ela me pediu para falar para vocês, e foi realmente maravilhoso. Então, as dúvidas que vão surgindo aqui são as coisas que a gente coloca depois na discussão. Então, para vocês saberem, eu vou colocar só para vocês verem, semana que vem, a gente vai ter a doutora Júlia Carrion falando da implantação do estudo BRID na América Latina. Foi uma pesquisa brasileira super bem vista fora daqui e que a gente tem que começar a botar em prática. Então, a Júlia vai estar com a gente semana que vem discutindo estratégias multifacetadas, super simples, que podem melhorar a qualidade do atendimento do AVC. Logo depois, no mesmo dia, a gente vai ter, assim, o que a gente está fazendo de pesquisa colaborativa na América Latina para que os outros centros se engajem nos grandes estudos internacionais na nossa região. Na outra semana imperdível, nós vamos fazer a jornada do paciente, falando ponto a ponto, não é a aula, esse é debate, como vocês estão perguntando aqui, como é que a gente faz prevenção primária, usa aspirina ou não usa na prevenção primária, tem algum remédio para diabetes que pode prevenir a doença cardiovascular, na hora que o paciente tem um AVC isquêmico, dupla antiagrega ou não dupla antiagrega, na hora de anticoagular, como é que... Então, tudo isso vai ser discutido com o auxílio de 2 grandes cardiologistas, o Álvaro Vezum, que participou de todos os grandes ensaios clínicos de anticoagulação, e o Francisco Darrier, que tem muita experiência em anticoagulação e também conhece a fundo todos os grandes trials, para a gente falar também de doenças concomitantes. Então, nesse dia, a gente vai falar como implementar na prática o que a gente vê nos ensaios clínicos, debatendo isso com vocês. E na outra semana, aqui já está o doutor Gabriel, mas a gente está esperando ainda, o que a gente também tem discutido muito, casos de Covid. Vamos botar na nossa discussão aqui os diferentes casos de Covid, nas diferentes patologias e como é que a gente maneja isso, tá, pessoal? Maravilhoso, obrigado por contar com todos vocês, Jean, Fabrício. Sheila, tem uma pergunta para o Fabrício aqui que é interessante responder. Pode falar. É uma colega de fora do Brasil, se a acetilcolina, um fármaco, é útil na prevenção secundária do AVC isquêmico por sua ação antioxidante, Fabrício? Olha, assim, quando a gente é excelente em tratar em modelos animais e tudo, mas quando a gente passa do ponto de vista clínico, realmente a gente não tem evidência na grande maioria dessas outras substâncias, na verdade. Então, assim, pode haver um benefício teórico em se utilizar isso aí, mas do ponto de vista prático, realmente não é algo que faz parte, não só da nossa prática, mas até ouvindo a opinião das outras pessoas, que tem mostrado grandes benefícios, tá entendendo? Aqueles estudos que foram feitos já mais antigos, o que mostrava na análise de subgrupos, pacientes que usaram trombólise parece que era um pouquinho melhor, mas a gente não tem poder para dizer isso, é o que a Gisele falou. A gente vai ter que reavaliar agora na vigência da terapia de reperfusão de uma forma melhor, né? Lembrando que a gente teve, né, a apresentação do Nerinetide, né? Né, a primeira droga que mostrou efetividade usando esse conceito no paciente reperfundido, né? Então, acho que a gente vai ver aí uma nova avenida de testes de medicações. Essa Marita é uma figura. A Mara é uma figura. Quem não conhece a Mara, super ativa no chat, ela está aqui com a gente hoje, porque ela é excelente, sempre ativa lá e aqui, né, Mara, para nos ajudar também. Eu não vou ser contra a Gisele, mas esse estudo que foi apresentado esse ano, há controvérsias, houve muita discussão se ele foi positivo, se ele foi neutro, se ele foi negativo, houve uma certa celeuma nesse estudo. É interessante que o TPA diminui a eficácia da droga. Então a interação farmacocinética é importante. Exatamente. O conceito é super interessante, né? O conceito bateu na trave assim, com nada. Nem hipotermia. E se você pensar nisso que o Fabrício disse, hipotermia era o que de mecanismo podia bloquear a cascata isquêmica em vários pontos, né? E aí, assim, a gente nunca se cansa de discutir, porque já está na hora, mas assim, a depressão alastrante, Fabrício, eu sempre me pergunto, quando eu discuto depressão alastrante, já discuti inúmeras vezes com o Luiz Otávio Caboclo, se é assim, o ovo ou a galinha.
Então, é assim, como diz o Otávio, o cérebro batendo em bebo, né? Então, porque tá pesado, aí ele fica disparando, ou se a gente tem o que fazer com essa depressão alastrante, né? Como é que a gente trataria a depressão alastrante? Então, E mais um fenômeno que tem depressão alastrante, Fabrício, é a crise amiloide, né? O amiloide spell é depressão alastrante com certeza, né? Exato, provavelmente, né? Provavelmente, na verdade. Inclusive, até da apresentação do Anish, porque assim, a gente, às vezes, algumas recrudescências de déficits, né? Em pacientes com AVC, que às vezes acontece em infecção, algum distúrbio metabólico, ou mesmo você não encontra nada, que recrudesce o déficit, assim, será que tem uma relação também com isso, né? É algo interessante. O problema é que quando a gente tá só com EEG, eu tentei fazer isso no meu doutorado, mas realmente não consegui fazer isso, sabe, estudando EEG, né? Mas a gente não consegue flagrar essas coisas, sabe? Porque a área que a gente capta no EEG, ela tem que ser uma área cortical muito grande. Isso é uma área de poucos centímetros, poucos milímetros, na verdade, né? Então, não tem representatividade, então é difícil. Apesar de que, nesse mesmo grupo, eles viram alguns achados com EEG, quando você comprime o traçado, quando você usa diferentes formas de análise desse EEG, parece existir alguns marcadores, mas realmente é difícil de ser estudado. Os estudos em HSA são um pouco mais fáceis, porque eles põem grids, porque o paciente já vai... HSA tem descrição disso, né? Operatório, né? Mas fora isso é muito difícil. Né? É por isso que tem muito estudo de depressão alastrante em HSA, É um brasileiro a mais que fez uma contribuição enorme nesse campo, né, cara? Impressionante, né? Devia ser mais valorizado também, eu acho. Né? Pessoal, discussão maravilhosa, mas nós vamos encerrar hoje, nós prometemos encerrar no horário, e aguardamos você semana que vem. Muito obrigada a todos por mais um maravilhoso Global Stroke Alliance. Até semana que vem, pessoal. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tudo bom.